Olá, começa agora mais um programa Escola de Profetas. Estamos tratando sobre um assunto muito importante, o nascimento de Jesus, os evangelhos, o ministério dele. Você que queira participar, dar aí a sua opinião, fazer uma pergunta, deixar um tema, você pode entrar em contato conosco pelo nosso site, redegospel.tv.br. E nós estamos então agora falando sobre os evangelhos. Já falamos sobre o evangelho de Mateus, o de Marcos, e hoje vamos falar sobre Lucas. É o terceiro evangelho, e esse evangelho é um evangelho muito importante. Mas vamos agora falar um pouquinho sobre a aula passada. Então nós estudamos o evangelho de Marcos, que era o primo de Barnabé, que acabou ajudando todos os apóstolos e compilou esse livro com a história de Jesus, segundo a ótica do apóstolo Pedro, que era seu mestre. Marcos dá ênfase em Cristo como servo de Deus e da humanidade, escrevendo para os gentios, principalmente aos romanos convertidos. Também vimos que o evangelho de Marcos estava mais preocupado em narrar as ações de Jesus do que os seus sermões. Então, um homem de ação. Agora vamos ver qual a ótica desse evangelho de Lucas. Mas fica já a primeira pergunta. Quem é Lucas? Bom, vamos ver Colossenses 4, versículo 14, que diz assim: saúda-vos Lucas, o médico amado. Então, nós vemos que Lucas é um médico, companheiro de Paulo. Vamos dar mais detalhes depois para você, mas é alguém que caminhou com Paulo, viu os atos dos apóstolos, porque Lucas, inclusive, ele é o escritor também do livro dos Atos dos Apóstolos, e ele era um médico. E o interessante até nesse contexto, porque no livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos estudar posteriormente, há um momento que é necessário uma cura de uma pessoa que está numa ilha chamada Malta. O pai dela está com uma disenteria, algum desarranjo causado por bactéria, e era uma doença forte, sólida naquela época, uma bactéria bem forte. E o que acontece? Ao invés de chamarem Lucas, que era o médico, é Paulo que vai ungir. Então a gente começa a perceber o quanto o evangelho ele é importante a ponto de um médico escrever e narrar. E ele, um companheiro de Paulo. Vamos ler 2 Timóteo 4,11, que diz assim: somente Lucas está comigo. Então nós vemos que um companheiro e um companheiro fiel, porque numa época em que Paulo, ele caminhou com Paulo, os Atos dos Apóstolos, as viagens, se não me engano, 2 viagens missionárias, e a última, inclusive, e o quê? O acompanhando, caminhou com ele ainda em Roma. Então é muito importante a gente ver que esse médico não era simplesmente um simpatizante, mas um discípulo fiel, e que acompanhou, que conheceu bem o apóstolo Paulo e que vai trazer uma narrativa um pouco diferenciada dos outros evangelistas, dos outros apóstolos, que escreveram a palavra de Deus. Lucas, ela não nos garante que ele tenha sido um apóstolo, mas com certeza alguém que foi enviado para caminhar e levar o evangelho. E junto com Paulo, não poderia ser uma pessoa qualquer. Tinha que ser alguém muito bem preparado. Então, ele é tido também como um dos evangelhos sinóticos, os 3 primeiros, que têm a mesma visão. Tem 24 capítulos, e capítulos grandes, viu? E foi escrito entre o ano 60 e 66 depois de Cristo. Então, a gente já vê, assim, um pouco mais avançado. E o público ao qual ele vamos dizer assim, estruturado para que fosse lido, são os gregos. Então, sendo os gregos, mas bispo, por que você me garante que é para os gregos? Porque tanto o livro de Atos dos Apóstolos quanto o livro de Lucas, ele saúda e fala o objetivo daquele livro, porque ele narra para um homem chamado Teófilo. Então, Teófilo é aquele a quem ele escreveu,
mas que vai se tornar um evangelho e o Atos dos Apóstolos. Então esse Teófilo devia ser alguém muito importante de origem grega. E depois, obviamente, esse evangelho vai se tornar muito famoso e vai, no mundo grego da época, porque a cultura grega ela estava entranhada desde o Ocidente ao Oriente, mesmo na época do domínio romano. A ênfase que esse evangelho de Lucas traz é que Jesus é o Filho divino do homem. Então, é a ótica do Filho do homem, no contexto que tem que entender a cultura dos gregos para a gente saber. Então, havia um lado da divinização. Então, os semideuses e assim por diante, que a religião, por parte dos gregos, ela era meio que mesclada com as filosofias. Então, havia toda uma lógica, e a gente percebe que a maneira de Lucas escrever, ela é mais focada para isso. Então, ela tem mais ações do que ministrações, sermões, assim, aquelas palavras, tudo, que é uma característica mais no livro de Marcos, até de Mateus, no contexto da cultura judaica. E um elemento também muito importante é que a maioria das parábolas que existem estão todas praticamente no livro de Lucas. Muito mais parábolas do que no livro de Marcos e no livro de Mateus. Mas o que quer dizer isso, bispo? O grego, ele era muito vinculado às filosofias, à razão humana, à sabedoria humana. Então, Jesus, ele é apresentado como alguém que tem essa dinâmica e que tem essa cultura também, porque, obviamente, as parábolas, elas são parábolas voltadas para as realidades daquela região. A gente vê muito falar sobre a vegetação, sobre colheita, muito sobre dinheiro. Dinheiro é importante para os judeus. A gente percebe quantas parábolas existem que falam de dinheiro. Então vejam, a dinâmica desse evangelho de Lucas, ela é muito acima e diferenciada em relação aos dois primeiros. E Lucas, no capítulo 1, versículo 1 em diante, fala a respeito de algo que é a manifestação do interesse voltado para levar o evangelho para o mundo. Vamos ver, Lucas 1 a 14, que diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas, oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então nós vemos aí que a linguagem que Lucas já traz, ela é uma linguagem mais grega, falando mais de sabedoria, mais um lado assim do conhecimento e da sabedoria. E fala, né, no finalzinho você vê até como algo está sendo ensinado, transmitido. Então, o que ele fala? Eu peguei e fiquei sabendo de determinadas coisas que Marcos e Mateus sabiam, e também peguei algumas de Paulo, e peguei algumas situações que eu fui vendo as narrativas e fui compilando. Então, vejam que aquele a quem ele escreveu é alguém excelentíssimo. Então, se trata de alguém de origem grega e devia de ser assim, um príncipe. A maneira que é falada, então alguém no alto cargo e de origem grega. E o evangelho de Lucas, ele combate inclusive os falsos evangelhos circulantes, porque a verdade é que que Lucas, por caminhar com Paulo, ele andou toda aquela região que tinha um domínio de filosofias. Então, a própria Grécia, a Ásia Menor, você pode ver aí nesse mapa, a Ásia Menor, onde hoje fica a Turquia, são as 7 igrejas do Apocalipse, nessa região. Então, Lucas caminhou com Paulo nessa região,
e percebeu a característica muito forte que havia de determinadas religiões chamadas religiões mistério, que era um mesclado da filosofia com a religião. Então, vejam que ele, inclusive, a gente percebe que a maneira que ele vai colocando, ele vai pondo em xeque algumas filosofias gregas que traziam no bojo a salvação misturada com o conhecimento. Uma delas chamada gnosticismo. E o gnosticismo foi uma praga para as igrejas no começo da igreja apostólica. E Lucas também, pela característica grega, ele evita discussões de caráter judaico e as tradições. Não tem importância, não tem questão de querer comprovar, tem assim, tal profeta falou, tal isso, aquilo. Obviamente dá uma base bem clara a respeito do Antigo Testamento, coisas leves, mas não entra no aprofundamento. Por quê? Vai levar uma comunicação infundada. Eles não têm fundamento de conhecimento como os judeus. E é engraçado também que até o Sermão da Montanha, que é ministrado por ele, despreza assuntos da lei judaica. Vejam como é diferente, porque quando nós lemos lá no livro de Mateus, eles falam muito, vos foi falado, vos foi dito. Então, o próprio Jesus menciona muito as tradições. Não só a Bíblia, mas também as tradições chamadas tradições rabínicas, dos mestres. E já no livro de Lucas, não, é uma linguagem totalmente voltada para os gregos. E os gregos era o dia a dia, era a linguagem coloquial. Então, em todo o mundo da época, o grego era como o inglês. Então, algo assim muito difundido em todo o mundo da época, tanto o Oriente como o Ocidente. E também o Evangelho de Lucas é o que mais registra ocasiões de oração de Cristo. Mas o que tem a ver, bispo? É porque a filosofia, ela tinha um lado vinculado à meditação. Então, como eles tinham na mente deles que o aproximar mais das verdades era através de uma mente com conhecimento. E a oração era como que uma meditação. Para eles seria a meditação, mas para nós é a oração, é um contato com Deus. Então ele fala muito e deixa muito claro o quanto Jesus tinha essa prática, porque eles tinham toda uma prática de meditação, na filosofia e até também em algumas religiões, chamadas religiões mistério, como eu já falei. Em Lucas 6, 24, diz assim: mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Então vejam também que aqui ele não coloca o contexto, vamos dizer assim, de ótica da tradição de Abraão e assim por diante, mas mostra o quê? Que o Filho do Homem, ele veio e tem poder para perdoar pecados. Lucas 6, 5 diz assim: e acrescentou-lhes, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então você vê aí passagens que vão trazendo uma a uma e que não entram nos pormenores da religião e da cultura. Obviamente, era sabido por todos que guardar o sábado era uma característica dos judeus, era uma prática. Onde havia um judeu, sábado eles guardavam, não tinha nem como não guardar. Agora, Lucas 9, 22 diz assim: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Então, havia naquela época, inclusive, alguns tipos de filosofias que tratavam muito sobre a alma. A alma no contexto da parte, vamos dizer, do homem que é vinculada a sentimentos e a razão. Então a alma, o ânimo de vida, a palavra ânima inclusive é usada. Então havia um lado assim muito forte dessa área e que Lucas vem e traz e expõe esse lado, que ele veio para o quê? Para preservar e para salvar. Então havia filosofias, por exemplo, que
falava que você se envolver muito com a carne, você está ferindo, você está manchando a alma no contexto de purificação. E o outro fala, não, ó, com a tua alma você faça o que você quiser, porque você tem o Espírito, então entra no pecado que não tem nada demais. Mas Lucas veio trazer esse equilíbrio, e não num contexto religioso, mas um contexto mais lógico para eles. E Lucas 12:8, que diz assim, digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Então vejo mais uma vez, ele falando do Filho do Homem, e também no contexto de confessar é o seguinte, é assim, ó, eu faço parte, estou envolvido, porque naquele período havia até um pouco de rejeição em relação àquilo que os judeus queriam. Então, os gregos achavam os judeus totalmente atrasados. Então, era aquela cultura que depois vai ser transmitida até para os romanos, de que os outros povos, as outras nações, sem ser os judeus, os gregos e os romanos, eram os bárbaros. Então, um desprezo por causa do quê? Da mentalidade. E Lucas 19:10, também falando a respeito do Filho do Homem, diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, mostrando também esse lado, no contexto, né, do perdido, é aquele que precisa. E Lucas 21:27 fala também a respeito do Filho do Homem, que diz assim, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então vemos aí todas essas passagens trazendo a verdade do quanto é importante essa ótica, porque o Filho do Homem é a característica. Vejam, a cultura grega, ela estabelecia o seguinte, os deuses, eles são totalmente descaracterizados, então eles têm reações até piores do que as humanas. Já os homens, os filósofos, eles são adorados, idolatrados e até venerados por causa da razão. Então é até uma entidade, né? A gente chama de príncipe da Grécia, a razão do homem mais do que aquilo que é a visão espiritual e, entre aspas, religiosa. E até por isso que nesse período, que é o período que antecede o Evangelho, período chamado intertestamentário, que não aparece um profeta sequer. Então o domínio da razão e de uma entidade que havia por trás dessa razão racional inibia a palavra profética, que é uma palavra de fé. Você crê pela fé e crê que aquela palavra vai transformar o futuro. Se espiritualmente a razão era algo que proliferou muito mais, ficou em segundo plano a fé. Por isso é que João Batista vai se manifestar só depois, já quando Jesus está como profeta. Antes disso, você não vê nenhum profeta se levantando. E vamos ver também Lucas 8, de 1-3, aconteceu depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com seus bens. Então nós vemos mais uma vez Lucas falando a respeito do evangelho do reino. Que reino? O reino de Deus, onde é estabelecido na terra, e que a gente percebe que aqui ele prima por mostrar algumas mulheres e mulheres de expressão. A mulher de um procurador de Roma, Maria Madalena, e também uma outra que era uma mulher que provia. Então, mulheres que tinham uma condição financeira para prover a obra do Senhor. Então, ele coloca bem essa característica, porque algo também interessante é que a mulher grega, ela era meio que negligenciada.
Então eu percebo aí até o evangelho levando aquilo que é a realidade. A mulher deve ser o quê? Honrada. Não há divisão entre homem e a mulher. Vamos ver agora algumas ações de Lucas que contém no livro de Lucas, não aparecem desta maneira nos outros evangelhos sinóticos, não aparece nem no livro de Mateus e também no livro de Marcos. E uma delas é o jantar de Cristo com o fariseu. Então nós vemos ali que era um fariseu chamado Simão, isso está em Lucas 7, 36 a 50. E também uma outra passagem que fala, está em Lucas 9, 51 a 56, sobre os samaritanos que rejeitam Jesus. Ele ia entrar numa aldeia samaritana, mas não foi bem-vindo e não permitiram que ele entrasse. E também Lucas 19, de 1 a 12, onde Jesus envia outros 70 para a evangelização, de 2 em 2. Isso não aparece nem em Marcos e também não aparece no livro de Mateus. E vemos também no livro de Lucas, e não vemos dessa maneira em outros evangelhos, nós vemos em João, quando ele fala a respeito de Marta e Maria, mas num contexto um pouco diferente. Está em Lucas 10, 38 a 42. Também no livro de Lucas, Jesus cura uma mulher encurvada em um sábado. Isso não aparece em outros evangelhos. No livro de Lucas, no capítulo 17, de 11 a 19, a cura dos 10 leprosos. Então há um outro evangelho que fala de 2. Mas bispo, espere um pouquinho, não fica aí, mas é 2, é 10, é 1, e os cegos. Foram muitos milagres que Jesus fez, tanto que a Bíblia diz que se fosse compilar todos os milagres que ele fez, não caberia num livro. Então, são óticas e fatos que alguns acompanharam. Então, lembre que, inclusive, eles foram enviados de 2 em 2. Então, tem todo um histórico que mostra que eles não caminhavam sozinhos. Por exemplo, existem momentos que Jesus entra em determinados locais somente com os 3, que eram os que estavam mais próximos dele, que eram João, Pedro e Tiago. Então, nós temos que entender que a ótica de cada um, e os milagres foram muitos. E a gente percebe que até há uma exatidão quando se fala da multiplicação que foi feita, a gente vê que nos evangelhos aparecem as 2 multiplicações. E sempre o quê? A mesma característica. Então foram 2 milagres que a gente vê, mas outros existiram. E tem também no livro de Lucas, no capítulo 19, de 1 a 10, fala sobre Zaqueu. E muito interessante, né? Que Zaqueu era o quê? Um publicano, maioral. Então também é um lado que a gente percebe que é um atrativo, vamos dizer, para aquele que estava lendo. Então havia uma importância, enquanto nos outros evangelhos não fala a respeito dele. E temos também muitas parábolas em Lucas. Lembra que eu falei? Pelo fato de escrever para alguém que tinha uma cultura voltada para a filosofia, então há uma série de parábolas. Lucas 10, 25 a 37, tem a parábola do bom samaritano. Em Lucas 12, de 13 a 34, a parábola do rico sem juízo. Em Lucas 13, de 6 a 9, a parábola da figueira. Em Lucas 14, 15 a 24, nós temos a parábola da grande festa, a grande festa que muitos foram chamados, mas um ficou preferindo trabalhar, o outro cuidar do casamento, o outro foi ver um terreno, arrumar uma boa desculpa para não estarem num momento tão importante. E era até um chamado, né, para a cultura grega, porque os gregos tinham esse nível de muita ocupação. E por terem esse nível de muita ocupação, às vezes desprezavam aquilo que era mais precioso, que era estar na presença do Senhor. E Lucas, no capítulo 15, a parábola dos perdidos, né? A ovelha, a dracma, o filho pródigo, então um monte de gente perdida aí, e também falando, trazendo essa similaridade, né? A dracma e a ovelha, que são duas características muito importantes na ótica de Lucas. E Lucas 16, 19 a 51, que é a parábola do rico e do Lázaro.
que não aparece nos evangelhos. Lucas 18, de 1 a 8, que é a parábola da viúva e do juiz. Lucas 18, de 9 a 14, a parábola do fariseu e do publicano. Então, são muitas parábolas. Então, tem até mais algumas que nós não descrevemos aqui, mas que é muito importante a gente entender o ministério que foi colocado através de Jesus e na ótica de Lucas, que escreveu para os gregos. E para encerrar, vamos mostrar aqui o momento em que ele estava levando o conhecimento daquele momento, que está em Lucas 23, de 7 a 12, que diz assim: ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, o remeteu. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo, escarnecendo dele. Fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Então está aí mostrando todo o final do livro de Lucas, uma ótica muito clara a respeito até da área política, que eles eram extremamente politizados. Então, até a palavra política vem do grego, polis. Então, aqui a gente percebe que até na época já de Jesus, aqueles que eram oposição se juntavam, Será que acontece aqui no Brasil? Então, é um absurdo. Mas verdadeiros inimigos políticos, de repente, se juntam para o quê? Para ir contra aqueles que pregam e apregoam as boas coisas. Mas está, em nome de Jesus, o Senhor nos guarda de todo mal. Quero fazer um convite para você estar na Renascer Jardins, ali na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1912. Então, você pode estar também na Renascer Santo André, Rua General Glicério 412. Fica aí o convite para você. E nós estamos todos os dias às 8 horas da noite. Você vai a uma igreja Renascer em Cristo e no domingo às 8, 10, 16 e 18 horas. Valeu, Deus abençoe. Tchau, tchau.